dia. Bom dia, nós estamos nessa quarta-feira juntos, nessa manhã, para meditarmos e orarmos, falarmos com o Senhor. Como diz essa canção que nós acabamos de ouvir, falar com Deus nos traz paz, falar com Deus nos dá direção. Então nós queremos, nesta manhã, ter esse tempo de reflexão. Nós vamos começar hoje e vamos, se Deus quiser, nos encontrar aqui nos próximos dias e vamos meditar sempre em uma oração. Sempre falando a respeito de uma oração. Se você quiser participar e acompanhar a leitura de hoje, nós vamos meditar na oração de Jó. Então você pode acompanhar no capítulo 42 de Jó, dos versos 1 até o verso de número 6. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta. E nesses 10 dias, cada um de nós, vai compartilhar algo a respeito de uma oração. Hoje o Júnior começa falando sobre a oração de Jó. Amanhã nós vamos falar sobre outra oração e assim por diante nesses 10 dias. Então que seja um tempo abençoado, que seja um tempo de reflexão, um tempo onde fortaleçamos a nossa comunhão com Deus. Eu estava lendo agora de manhã um devocional e uma frase me chamou muita atenção, de uma reflexão aqui do Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: fé é o nosso andar, mas comunhão sensível é o nosso descanso. Fé é a estrada, mas comunhão com Jesus é a fonte da qual os peregrinos bebem. Amém. E a meditação na palavra e a oração nos traz essa comunhão com Deus. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção. Bom dia a todos. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, Senhor. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, tua palavra deixarei brilhar, me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar,
pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Hoje nós vamos meditar então na oração de Jó. O Ginei vai compartilhar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Você já deve ter aberto a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, dos versos 1 a 6. E eu quero ler com você essa passagem e nós vamos refletir poucas palavras, algumas lições dessa oração. As orações sempre têm algo a nos ensinar, como toda passagem das Escrituras. Toda passagem das Escrituras, se foram registradas, tem algo para nos ensinar. E as orações não seriam diferentes. Então, acompanhe comigo a leitura, Jó capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse é um texto, para quem conhece a história de Jó, é o desfecho da história. É o desfecho da história de Jó. Mas a história de Jó é uma história bastante rica em ensinamentos. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem fiel a Deus, e a história dele começa a mudar. Sem ele saber, houve um encontro nos céus, e o diabo então questionou a Deus sobre a lealdade de Jó. O porquê Jó era leal a Deus. O diabo questionou a Deus: será que as motivações de Jó são puras? Não seria um bom negócio para Jó? O Senhor tem abençoado tanto a Jó, por isso que ele te serve, por isso que ele te busca, por isso que ele é íntegro, por isso que ele te teme, por isso que ele se desvia do mal, por isso que ele santifica os seus filhos. Então, o diabo pediu permissão para Deus. Isso já entra uma coisa importante. Deus é soberano, nada acontece sem a permissão de Deus. E Deus permite que o diabo tirasse tudo de Jó. Tirou bens, tirou os filhos, e ele fica triste, mas não nega ao Senhor. Aí o diabo volta a falar com Deus e pediu que pudesse tirar a sua saúde. E Deus fala: saúde você pode tirar, mas a vida você não vai tirar. Então Jó fica sem nada, inclusive a sua saúde. E o texto registra que ele ficava à beira de um monturo, coçando as suas feridas com cacos, a um ponto que sua esposa chega até ele e diz: amaldiçoa seu Deus e morre. De repente chega seus amigos, bem intencionados que eram, eles começam a perguntar para Jó: o que foi que você errou para estar passando por tudo isso? Eles queriam achar um motivo do sofrimento de Jó. Mas a gente vê durante toda a história que Jó não sabe e não soube o porquê ele passou por tudo isso. A gente percebe que os amigos tentam descobrir o sentido, o significado do sofrimento, como nós às vezes tentamos. Sofremos por isso, por aquilo, talvez eu esteja sofrendo por causa que eu fiz isso ou aquilo. E os amigos de Jó tentaram descobrir: Jó, no que foi que você errou? No que foi que você pecou para Deus permitir que isso passasse por você?
E na história registra que ele não errou. Tudo aconteceu nos céus. E Jó passa todo aquele sofrimento. E dos capítulos 3 até o capítulo 38, Jó e seus amigos conversam a respeito. Jó ora a Deus. Jó clama a Deus. Jó expõe o seu sofrimento. Jó lamenta o seu sofrimento. Jó sofre e Deus está em silêncio. Deus não fala nada. Deus não responde a Jó. Jó busca a presença de Deus. Jó se humilha diante de Deus. Jó abre o seu coração diante de Deus. E Deus fica calado. O livro de Jó tem 42 capítulos. Do capítulo 1 e 2 existe essa conversa nos céus onde tudo é decidido. Do capítulo 3 ao capítulo 38, Jó e seus amigos tentam descobrir o significado de tudo aquilo. Jó fala com Deus várias vezes, mas Deus não responde. A partir do capítulo 38, Deus começa a responder a Jó, mas não responde nada do que ele perguntou. Deus apenas se expõe, ou expõe a sua grandeza, o seu senhorio, a sua soberania, a sua majestade diante de Jó, mas não responde a nenhuma pergunta de Jó. Nenhuma. E daí nós chegamos no capítulo 42, que nós acabamos de ler. Mas antes de nós concluirmos olhando para o capítulo 42, eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta, eu quero que você pense bastante a respeito dessa pergunta. Se Deus permitisse a Satanás tirar todas as motivações e todos os estímulos externos da sua devoção, tudo aquilo que hoje representa os motivos da sua lealdade, da sua integridade, do seu louvor, sobraria alguma coisa dentro de você que, apesar de tudo, ainda te levaria a amar a Deus e adorá-lo simplesmente porque Ele é Deus? Se tudo fosse tirado de você, ainda sobraria alguma coisa ou motivação dentro de você para você adorar e amar a Deus simplesmente porque Ele é Deus? A história de Jó termina no capítulo 42, e Jó, depois de ouvir toda a explanação de Deus, e Deus falando para ele da sua grandeza, do seu senhorio, o texto registra que Jó, então, responde a Deus. E o texto começa, como nós lemos no início: eu sei que tudo podes fazer, ou sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó começa a responder a Deus, depois de uma longa fala de Deus. Jó responde: ó Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A que conclusão Jó chega? Que Deus tem o controle de tudo, que Deus é soberano, que Deus é poderoso. Nada do que Ele planeja, nada do que Ele decide pode ser frustrado. Tudo se cumpre. Ele tem o controle de todas as coisas. É interessante nós vermos a postura de Jó, depois de ouvir toda a grandeza de Jó, de Deus. Jó diz: eu sei, uma outra tradução, bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado para a minha vida, para a sua vida. Os sonhos de Deus jamais vão morrer para você, nem para mim. Os projetos, os planos, Deus é o Senhor da história. Jó nos mostra isso. Mas Jó continua no verso 3: tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E Jó fala: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O que Jó mostra para nós aqui? Jó se humilha diante de Deus. E Jó fala: Deus, eu sou pequeno perto da sua grandeza. Eu sou limitado. Eu sou insignificante. Eu dependo de Ti. Eu espero em Ti.
ele disse, eu falei de coisas que eu não entendia, Deus. Quantas vezes nós oramos a Deus e clamamos a Deus, ou falamos coisas que nós não entendemos e tentamos entender essas coisas, mas nossa mente é tão limitada para tentar compreender Deus. E Jó então se humilha, vê a sua insignificância e a sua limitação. E ele continua no verso 4. Tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. E o verso 5 diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Numa outra tradução, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois dessa longa conversa, dessa longa fala de Deus, Jó ora a Deus, levanta a sua voz a Deus e fala, Deus, antes eu ouvia falar do Senhor, antes eu sabia muito do Senhor, mas agora eu te conheço de perto. É interessante que depois de uma longa conversa, desse sofrimento de Jó, Jó se aproxima de Deus, e antes ele ouvia muito sobre Deus, conhecia sobre Deus, mas não conhecia o próprio Deus como deveria conhecer, não tinha intimidade com Deus. No final dessa história, que depois a gente vai ver o que acontece, Jó entende e começa a conhecer Deus. Conhece a Deus. E eu me lembrei de uma história para poder ilustrar isso para você. Imagine essa suposição. Imagine que eu uma vez estivesse navegando pela internet e eu não conhecesse a Cláudia pessoalmente. E eu então encontrasse uma foto dela lá, me interessasse por ela, procurasse informações dela no perfil, via algumas informações dela e descobria lá naquele site que havia um livro que contava toda a história da Cláudia. Então eu fui lá no Mercado Livre, fui até um site de vendas, compro esse livro chega, eu estava ansioso para conhecer, eu compro esse livro e começo a abrir esse livro lá no capítulo 1, onde a Cláudia nasceu. E eu leio o capítulo 1, depois vou para o capítulo 2, quem são os pais da Cláudia, em que cidade ela nasceu. Vou no capítulo 3, descubro onde ela estudou, descubro em que escolas e cidades ela estudou, qual foi as matérias que ela estudou, a sua formação, e eu começo, quais são seus interesses, e eu destrincho o livro e sei tudo sobre a Cláudia, mas eu não conheço a Cláudia. Mas certo dia, depois de conhecer tudo sobre a Cláudia, eu resolvi marcar um encontro para conhecer. Aí de fato nós começamos a conversar, a falar um com o outro, a olhar um nos olhos do outro, e aí eu descubro quem é a Cláudia. Antes eu conhecia a Cláudia de ouvir falar, ou de ler a respeito dela. Agora os meus olhos te veem. Assim é com Deus. Às vezes nós conhecemos muito sobre Deus, mas talvez não conhecemos o próprio Deus. Não temos intimidade com Deus. Deus, o maior desejo de Deus, Jeremias diz lá, que o prazer de Deus é ser conhecido por nós. Ele quer ser conhecido. Deus quer que você o conheça. E Jó termina a sua oração dizendo, verso 6, por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, de perto, a cada dia que nós conhecemos a Deus, mais íntimos de Deus nós somos, mais nós vemos a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, tudo se expõe quando a luz se aproxima, mas também a gente vê o quanto nós somos amados, e esse amor de Deus, quanto mais íntimos nós somos dele, esse amor nos constrange a mudar, a ser transformados. O meu desafio para você hoje é que você seja transformado por Deus, que você busque conhecer a Deus de perto, que você se aproxime de Deus, não só ouça sobre Deus, não só saiba sobre Deus, mas converse com Deus, fale com Ele e dê tempo para Ele responder. Não só fale, mas fique em quietude, em silêncio e ouça Deus falar. Ore, leia a palavra do Senhor. A história de Jó termina de uma forma extraordinária,
porque o texto termina dizendo que Deus ficou indignado com os amigos de Jó e pede para os seus amigos então pedirem a Jó que orasse por eles. E Jó então ora por eles e Deus então os perdoa e aceita a oração de Jó. É interessante, depois que Jó ora por seus amigos, a sorte de Jó é mudada. Você olhar no verso 10 do capítulo 42, a história diz assim, que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E eu termino com o verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Que Deus abençoe a segunda parte da sua vida, daqui para frente, da minha vida, muito mais do que a primeira parte. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente se aproxime de Deus, conheça Deus de perto, não só de ouvir falar, mas de conhecê-lo, de andar com Ele. Deixo com você 2 versículos dessa oração. Primeiro versículo. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E o verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus abençoe você. Eu quero cantar uma canção. Depois a Cláudia fará um encerramento. Essa canção, eu acredito que a pessoa que compôs essa canção baseou-se nesta passagem. Eu quero cantar com você. Preste bastante atenção nessa canção. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre confiarei em ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar
aos teus pés me derramar sem fim. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra, porque a cada dia ela nos fortalece, ela nos mostra o caminho. Te agradecemos pelo Espírito Santo que Amém. habita em nós, que nos ensina, que nos dá discernimento para aquilo que vem do alto, para aquilo que vem do Senhor. E nesta manhã, ó Deus, nós nos humilhamos diante de Ti e nós reconhecemos as nossas fragilidades, nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade e nós reconhecemos o Teu senhorio, a Tua soberania, Senhor. Ó Deus, não nos deixe ficar distraídos com aquilo que vai nos afastar dos Teus propósitos, mas que o nosso foco esteja no Senhor. Amém. Ó Deus, nós queremos de fato Te conhecer verdadeiramente, Senhor. Ensina-nos a ouvir a Tua voz nesse tempo que vivemos. Ensina-nos a discernir a Tua vontade, a Tua direção, Senhor. Nós estamos aqui clamando, nós estamos dependentes totalmente do Senhor. Ó Deus, nos abençoe neste dia. Nós clamamos ao Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas. Amém. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, como aqueles que reconhecem a Tua soberania. Oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe esse dia, abençoe a vida de cada um que está aqui com a gente, de cada um que vai assistir esta live. Hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar e nós vamos compartilhar a palavra com os pequenos grupos de Jandai do Sul hoje e Campira, e amanhã com os pequenos grupos de Mandaguari. Então vamos tentar estar juntos nesses dois momentos, por isso nós vamos fazer em dias diferentes. Às 20 horas. E que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Uma palavra muito abençoada. Vamos nos voltar para a palavra do Senhor, porque é nela que nós encontramos vida, direção, sabedoria, força para continuar dentro da vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E ouvir a voz do Salvador. Cante